A paz do Senhor para todos os irmãos que estão assistindo. Esse vídeo é para contar um sonho que eu tive, tá, pessoal? E eu tive na noite do dia 24 para o dia 25, esse Natal. Esse Natal do dia 24 para o dia 25. Assim, a gente estava fazendo aquele Natal tradicional que todas as famílias fazem, nós jantamos e tal, comemos a sobremesa, abrimos os presentes. Isso era, a hora que a gente abriu os presentes era mais ou menos meia-noite, e por volta de 1h da manhã eu me deitei e fui dormir. E então eu peguei logo no sono, que eu estava cansada, né? Enfim, tinha feito todos aqueles doces, já tinha feito todas aquelas, tinha ajudado a minha mãe aqui a fazer todas aquelas coisas de Natal. Então eu tava cansada, peguei logo no sono e eu tive um sonho nessa noite do dia 24 para o dia 25 e acordei 3h40 da manhã e eu sonhei o seguinte: sonhei que eu tava numa casa que era a minha casa, que futuramente, num futuro breve, vai ser a minha casa, né? E eu estava nesse lugar com algumas pessoas que eu não conheço, e eram pessoas que eu resgatava, pessoas que eu acredito que seja uma questão espiritual, pessoas que eu estou resgatando, trazendo para Jesus, trazendo para o reino de Deus, essas pessoas. Então eu resgatava muita gente, colocava dentro da minha casa e limpava as feridas e deixava elas melhores, alimentava, enfim, cuidava dessas pessoas. E do lado de fora eu via que tinha muitos soldados, e passavam naqueles carros de exército e roupas camufladas e tal, e eles passavam como se fosse como se fosse um toque de recolher, e eles estivessem passando na rua. E do lado de fora eu via aquilo e a gente fechava a janela para que ninguém do lado de fora visse o que estava acontecendo do lado de dentro. E a minha casa tinha como se a porta fosse de grade, como se fosse uma porta de cadeia. Sabe aquelas grades que fecha assim? Tem aquela fechadura que é de ferro e vai para um lado e para o outro, e você puxa para abrir, enfim. Tinha esse portão, e depois aqui vinha a porta. E dessa parte, assim, do nada, eu saí pro lado de fora, assim, foi como se eu fosse arrebatada de um lugar pro outro, né? E fui pro lado de fora e era noite, e eu tinha um encontro com um profeta. Um profeta aparecia, e tinha algumas outras pessoas comigo. Um profeta aparecia e começava a profetizar para mim. Porque assim te diz o Senhor. E começava a falar algumas coisas que Deus tinha na minha vida. Algumas eu me lembro, não cabe aqui falar. Porém, ele falava algumas coisas futuras que iam acontecer na face da terra. E essas coisas futuras, ele dizia assim que só o Pai sabe a hora. Só o Pai sabe a hora, mas que é possível que nós saibamos o momento em que Jesus virá nos arrebatar, né? Pelas coisas que estão acontecendo no clima, pelo comportamento dos animais, que os animais mudariam seu comportamento, né? Que os animais agem instintivamente, porém eles não
não agiriam mais assim, e haveria uma mudança no comportamento dos animais, que nós deveríamos estar atentos ao clima, que cada vez mais os terremotos vão piorar, o clima vai mudar e vai ficar cada vez mais intenso, e enfim, me falava essas coisas, e quando ele me falava essas coisas, eu começava a ter visões espirituais. Eu tinha visões dentro do sonho, então ele estava profetizando para mim no sonho, eu estava sonhando que eu estava recebendo uma profecia, e naquele sonho eu tive uma visão, e começava com a visão do céu se abrindo. E a primeira visão que eu tive do céu se abrindo foi, eu olhava para o alto, e o céu, eu vi, era como se fosse um entardecer muito bonito e claro, e quase não tinha nuvens no céu, e eu via o céu ondulando, e eu via, ele ondulava assim, né, reto, como se fosse um mar calmo, né, e do meio eu via que tinha algo se formando ali, e essa formação, na verdade, era porque estava abrindo ali um buraco, como se fosse um buraco, e esse buraco se abria e ficavam algumas nuvens assim em volta, e eu via assim as camadas, eu via por dentro das camadas da atmosfera. E dali daquelas camadas da atmosfera eu via descendo, eu sabia que era Jesus, como se fosse um relâmpago, um grande relâmpago, né? Eu não via assim o rosto dele, eu via como o corpo de um homem, como se tivesse vestido de um relâmpago, e que era Jesus, era a presença de Jesus completamente, eu senti totalmente aquilo, e eu não chegava a ver o rosto. Quando chegava assim, mais ou menos aqui assim, eu já não via mais. Bom, enfim, naquele momento eu me senti sugada, foi uma coisa assim, zoom, e me levou, e eu fui parar num lugar, em algum lugar no céu, e esse lugar eu via na porta, assim, na entrada da porta, eu vi como que escrito de símbolos, de outros símbolos, que não são não são as nossas letras, né? Não são A, B, C, D, F, G, H. Eu via escrito de uma forma diferente, porém não entendia. Dentro do meu espírito eu entendi, estava escrito Sala das Escrituras. E então eu entrava assim imediatamente nessa sala, e ali eu via que tinham muitas gavetas, e para todos os lados tinham gavetas, e tinha um anjo nessa sala, e o anjo era como se fosse um homem, forma de homem, né? Então ele tinha mãos, ele tinha assim, eu quero dizer, ele tinha um corpo como o nosso, né? Tinha um rosto diferente, tá? Não tinha assim esse rosto assim humano como o nosso, assim. Ele tinha um rosto bem diferentão, e tinha mãos como mãos de homens que pega coisas, né? Não tinha asas. Eu não via ele com asas. Enfim. E ele tirava de uma gaveta, dentro de uma gaveta, ele tirava um rolo. Os dois lados aqui do rolo tinha aquela coisa assim comprida, de ouro, né? E ele tirava assim, segurava assim nas mãos, e a parte do meio, o miolo, era aquele pergaminho, aquela escritura, como uma escritura antiga, tá? Então ele pegava aquilo, e aquilo estava selado, tinha um selo, né, na parte do meio, e ele levava aquilo, eu via de longe aquilo chegar nas mãos de Deus, e Deus tocava assim com o dedo no selo, e ele fazia assim, e o selo descolava, e aí ele pegava e Deus falava,
que esta é a hora, é agora, né? E deixa eu ver se estou me lembrando de tudo direito. Esta é a hora em que serão julgadas, que as nações serão julgadas. E então ele enviava o anjo e o anjo descia. O anjo descia aqui para a terra. E aí ele descia aqui para a terra e eu continuava lá na sala das escrituras. Eu não vi o que acontecia. Eu continuava lá na sala das escrituras e eu via um livro nessa sala das escrituras. Tinha um livro, né? Tinha um lugar como se fosse uma estante e tinha ali um livro. Ele era todo, a capa dura, como se fosse talhado a ouro, e dentro eu via assim, as páginas eram diferentes, não eram do material que eu já tinha visto. Eu não sei que material era aquele, né, mas não era papel. Enfim, na capa, no topo do livro, né, escrito também em outra língua, uns símbolos diferentes, e eu entendi. Estava escrito. Ai, deixa eu me lembrar, gente. Estava escrito: Livro dos Reinos da Terra. Estava escrito Livro dos Reinos da Terra. Então, eu via isso, né? Depois eu descia. Eu não me lembro. Agora estou tentando me lembrar a outra parte. Eu sei que tinha mais uma parte do sonho. Ele ficava profetizando as coisas que iam acontecer, as coisas que iam acontecendo, e falava que ia haver uma guerra. Esse profeta falava que ia haver uma guerra. E, enfim, eu creio, pelo que eu entendi, vai haver julgamento dos reinos da terra, né? Alguma coisa vai acontecer e Deus vai mostrar as coisas que estão acontecendo nos reinos da terra nesse tempo. Esse profeta falava que uma coisa, que ia haver uma guerra, que essa guerra não estava acontecendo no meu país, aqui no Brasil. Essa guerra que eu digo assim, guerra de bomba, guerra tipo Segunda Guerra Mundial, não estava acontecendo aqui. Porém, um conflito, um tipo de conflito acontecia aqui que fazia com que houvessem, que o exército estivesse aqui e auxiliasse nas ruas ou desse toque de recolher, enfim, eu não sei que tipo de coisas vão acontecer futuramente. Eu só sei que esse futuro ele está próximo, assim, a partir de 2016, né? Tudo que Deus faz, Ele revela antes. Então, no ano passado, eu me lembro de ter dito que seria um ano de gafanhotos. No final do ano de 2014, antes de chegar a 2015, eu gravei um vídeo dizendo que seria um ano de gafanhotos, que o povo se preparasse e que haveria problemas nos empregos, nos trabalhos, né? E foi exatamente o que aconteceu, né? Muitas pessoas foram demitidas, pessoas ficaram sem emprego, pessoas tiveram problemas financeiros, dificuldades financeiras, enfim. Porém, a gente sabe que isso é necessário, que essas coisas venham a acontecer, e eu creio que Deus ele vai tomar conta daqueles que são seus filhos, né? Então, se você está no propósito de Deus, se você está jejuando, orando, buscando a Deus, eu creio que a gente vai sentir essa situação do nosso país, né? Como eu já tenho sentido também, porém a gente não vai passar por isso, porque eu creio num Deus Todo-Poderoso, e eu creio num Deus que
a palavra dele diz que nunca viu um justo mendigar o pão. Então, Deus nunca vai deixar a gente passar por situações terríveis, muito difíceis, insuportáveis. Deus nunca vai deixar que as coisas fiquem absolutamente terríveis para nós. Deus vai prover. Eu acredito no Jeová Jirê, num Deus de provisão, num Deus que no momento que a gente tiver necessitado, Deus ele vai ali entrar com a providência. Então, não se assustem, né? É motivo para quê? É motivo para a gente orar, motivo para a gente jejuar mais, é motivo para a gente buscar mais a Deus, é motivo para a gente ficar ligado, ficar atento e estar pronto para quê? Para receber esse povo, essas pessoas que vão estar necessitadas e que não estão ligadas em Deus, pessoas que estão desligadas do Senhor, que vão retornar para a casa de Deus, ou pessoas que vão se converter, que vão buscar Jesus nesse tempo. Então, esse é o papel do crente. E esse é o papel da profecia, né? Para isso que existe a profecia e a revelação. Então, que você possa estar ligado. Eu estou ligada no Senhor, tenho buscado o Senhor, vou buscar mais ainda, mais e mais, né? Em jejum e oração, buscar estar pronto para receber esse povo, o povo que está entrando nos hospitais e que não está conseguindo encontrar socorro, e que vai buscar onde? Aonde, gente? Nas igrejas. O povo vai passar a buscar socorro nas igrejas. Por quê? Porque o SUS, porque os hospitais, eles não estão dando socorro às pessoas. Vocês podem ver, assistam os jornais, o que está acontecendo. As pessoas estão sendo rejeitadas, está havendo omissão de socorro. As pessoas, mulher grávida, com trombose, entendeu? Eles disseram que não vão fazer o exame. Então, risco de morte, e as pessoas não estão nem aí, o governo não está nem aí, o governo não está dando dinheiro, o governo não está ajudando, não está fazendo o mínimo possível pelas pessoas. Então as pessoas estão morrendo na porta dos hospitais, literalmente. As pessoas estão, antes do Natal, muitas pessoas morreram na porta dos hospitais, precisando de socorro, e ninguém estava ali para socorrer. Então essas pessoas vão começar a buscar Deus, vão começar a buscar dentro das igrejas, e a gente precisa estar pronto para botar a mão e para repreender a enfermidade, para ministrar cura, para ministrar renovação, para ministrar salvação, para ministrar libertação, libertar os cativos que estão oprimidos do diabo, na rua, nas ruas, nas casas, dentro das famílias. Então, é isso que eu quero passar para vocês hoje. É isso que é o propósito do sonho, né? Porque muita gente pode se questionar por que tanto sonho, né? Isso ou talvez alguns queiram dizer, ela conta os sonhos para se mostrar, para ela para se gloriar naquilo. Não. Antes que o Senhor cresça, né? Que Jesus venha crescer e que eu venha diminuir cada vez mais, e tem um propósito. Cada coisa, cada dom que Deus dá, cada coisa que Deus fala, tem um propósito nas nossas vidas, e a gente precisa entender qual o propósito das coisas que Deus faz na nossa vida, das coisas que Deus permite, das coisas que Deus faz, das coisas que Deus proporciona na nossa vida. Então a gente precisa estar pronto, com maturidade, para receber e para poder desfrutar tanto das bênçãos, quanto dos dons, quanto das coisas, quanto das maravilhas que Deus faz, maravilhas que Deus faz, como Ele fez no casamento em Caná, na Galileia, que transformou água em vinho, como Ele fez com 5 pães e 2 peixinhos, que alimentou uma multidão, né? Seja de quanto for, de 2.000, de 3.000, de 5.000, de 6.000, de 10.000 pessoas, ainda é possível que isso aconteça hoje, ainda é possível. E as pessoas a quem Deus dá esses dons de maravilhas, de libertação, de cura,
essas pessoas são as mais atacadas, tanto pela mídia quanto pelos próprios crentes, e a maioria não acredita que Deus possa fazer essas mesmas maravilhas do passado, fazer hoje. As mesmas maravilhas que Deus fazia antes, Deus ainda faz hoje, atualmente, igual, da mesma forma. E Deus pode fazer, assim como Ele pegou o lodo e passou nos olhos lá, pegou o lodo, passou a saliva, botou no olho do cego, e pode fazer ainda hoje, na vida de qualquer pessoa, nas igrejas, fazer da mesma forma, igualzinho. Se Jesus passar o lodo nos seus olhos, talvez você não estranhe, mas se um apóstolo, um pastor, um profeta cuspir na mão ou cuspir no seu olho, será que você aceitaria? Será que você entenderia? Será que você creria? Então, que Deus possa estar te abençoando, possa estar te edificando com essa palavra. E obrigada, pessoal. Até o próximo vídeo.